Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para dar prosseguimento aos estudos da Palavra de Deus na revista Palavra e Vida, a revista da nossa Escola Bíblica Discipuladora, e estamos já no quarto trimestre de 2021. Nós estamos estudando epístolas para o nosso tempo. São as cartas escritas pelo apóstolo Paulo às igrejas da época do início da era cristã. Hoje nós vamos dar continuidade estudando a segunda carta aos Coríntios. Estudamos na semana passada a primeira carta aos Coríntios, hoje a segunda carta aos Coríntios, ou seja, os cristãos que viviam na cidade de Corinto, né? Aqueles que tinham características assim muito peculiares. Vimos na aula passada a situação dos coríntios, de que os mesmos estavam muito longe da vontade de Deus, eles estavam fazendo numa posição assim muito carnal, não estavam vivendo realmente no centro da vontade de Deus, eles deixavam muito a desejar em relação ao seu testemunho. Bem, nós estaremos iniciando no capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, fazendo a leitura inicial da nossa lição. Porém, antes disso, estaremos nos dirigindo ao nosso Deus, pedindo a sua direção, o seu direcionamento, a sua unção sobre o estudo que aqui faremos nessa manhã. Senhor Deus, nosso Pai, nos colocamos nas tuas mãos e te pedimos, meu Deus, que tu tenhas misericórdia de mim, Senhor, que tu possas me usar como teu instrumento na condução desse estudo, Pai, e que tu possas, ó Pai, usar a minha boca, usar a minha mente, e que eu venha falar as palavras vindas de ti, Senhor, para o crescimento espiritual de meu e de todos quantos estiverem vendo e ouvindo esta aula. Também te peço, meu Deus, que tu nos dê a devida sabedoria, que tu nos oriente, nos guarde, nos proteja. Tome cada um que estará acompanhando esse estudo, que todos possamos, ó Pai, aplicar nas nossas vidas, aprender de ti, crescer na tua graça e no teu conhecimento. É a oração que te fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, a segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita em torno de 56, do ano 56 da era cristã. Esta carta, tal como a primeira, Paulo escreveu estando na Macedônia, um local próximo. Bem, essa carta, dos capítulos 1 a 7, ela tem como ideia Paulo e a igreja de Corinto. Os capítulos 8 e 9, o auxílio para os cristãos de Jerusalém. 10 a 12, Paulo apóstolo, acusações e defesa. E 12 a 13, a futura visita e saudações finais. Bem, aqui vemos a realidade da igreja dividida, da igreja que não se punha no centro da vontade de Deus e que, consequentemente, precisava ser disciplinada, admoestada. Então, Paulo coloca posições em relação à igreja, a postura dos cristãos de Corinto,
e fala aqui das situações que ele viveu no seu ministério, as oposições, as perseguições encontradas nos caminhos pelos quais ele percorreu. Na nossa revista, nos diz que é natural que qualquer pessoa que se sinta triste quando é criticada ou a ela se faz oposição. Ainda mais quando faz o que é certo e de acordo com a vontade de Deus. Nesse caso, a pessoa está sendo, na verdade, injustiçada. A pessoa está sendo acusada de algo que não fez, de um erro que não cometeu. Bem, Paulo expressa seus sentimentos aos coríntios, provavelmente por ter sofrido oposição de um ou alguns crentes que o ofenderam muito. De onde? Exatamente de Corinto, da igreja dos coríntios. Nessa carta, ele vai defender o seu ministério e vai também motivar cada cristão a exercer o ministério da reconciliação. Reconciliação, o retorno, o arrependimento, a nova vida, novos procedimentos, o ser uma nova criatura, o viver no centro da vontade de Deus. Paulo escreve lá da Macedônia, no ano 56, como eu já tinha dito antes, um ano depois da primeira carta. Ele escreveu, há um indício de que ele tenha escrito uma outra carta, em 2 Coríntios 2:3 e 7:8, o que causou muita tristeza na igreja. Muita tristeza na igreja porque eles estavam sendo corrigidos e eles não queriam ser corrigidos. Parece que a situação de Paulo e os membros daquela igreja piorou depois que eles leram as cartas. A igreja tinha uma série de erros graves e que Paulo procurou corrigir, mas alguns membros diziam que Paulo não tinha autoridade apostólica para resolver problemas da igreja, porque Paulo não conviveu com Jesus durante o seu ministério antes da sua morte e ressurreição. Alegavam esse motivo, o que na verdade não é uma coisa certa. Eles estavam querendo se justificar para não ser corrigidos, para permanecer no erro que viviam cometendo. Tá? Então vejamos alguns aspectos da carta para nós hoje. E antes disso, o objetivo pastoral dessa carta aos Coríntios era de trazer consolo em meio ao sofrimento. Consolo em meio ao sofrimento, falando do seu sofrimento e de tantos quantos foram perseguidos na pregação do Evangelho. Tá? No item 1, ajuda no sofrimento, baseada no capítulo 1 de 2 aos Coríntios, de 3 a 11. A nossa lição está baseada nos versículos de 12 a 14, que nos dizem o seguinte, de 12 a 14. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que até o fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós,
que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Então ali, Paulo está lembrando das mudanças de procedimentos que a igreja dos Coríntios deveria fazer e que tudo aquilo se dava para a glória de Deus, não para fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus. E que ele ali estava falando da parte de Deus, para que aqueles cristãos de Corinto, os cristãos coríntios, não se perdessem, não se deixassem levar pela mentira, pelo engano, querendo enganar a eles próprios, já que eles não estavam agindo como deveriam agir. Nos diz o texto base daí dessa primeira parte da nossa lição. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conceda em toda a nossa tribulação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito, porque demorou Paulo a sua ida. Isso são os versículos anteriores aos primeiramente lidos, que se constituem a base da lição, de 12 a 14. E esses de no mesmo capítulo 1, de 3 a 11, os versículos 3 a 11, nos fala das aflições, das perseguições que Paulo e os cristãos do início do cristianismo sofreram em função de pregar o evangelho, sofreram por causa do amor a Cristo. Então Paulo agradece a Deus pela consolação dispensada em meio a tantas angústias e tribulações pelas quais passou. O que ele afirma que Deus é o único que pode de fato consolar. Por isso ele bendiz ao Senhor. Mas a visão dele vai além e enxerga um propósito para o sofrimento com o consolo divino. Pois aprendemos como consolar os outros com o conforto que recebemos de Deus. O consolo e o conforto que Deus nos dá é um aprendizado
para consolarmos aqueles que precisam de consolo, aqueles que precisam de conforto, aqueles que precisam de um ombro amigo, de uma palavra de incentivo, que estão passando por dificuldades, por crises existenciais, crises espirituais, crises de valores, de acreditar na vida. Pessoas que estão prestes a querer desistir da sua própria vida, ou estão passando por um grande sofrimento, por uma grande tribulação. Paulo relembra em 1:8, no capítulo 1, versículo 8, as ameaças e perseguições que sofreu na Ásia. E foram de tal intensidade que ele sentiu ser acima das forças humanas. Ele se desesperou da própria vida. Ele achou que ele não sobreviveria a tantas perseguições pelas quais passou. Mas Deus o sustentou ali onde ele estava, para a glória, para a honra e para a glória do próprio Deus. Então, Paulo compartilhou a sua experiência na certeza de que, mesmo com a sentença de morte, não confiava em si mesmo, mas em Deus. Ele não quis se sobressair, ele não quis buscar glórias para si próprio, mas toda glória ali ele atribuiu a Deus. E entendeu que as orações da igreja por ele o ajudaram muito, pois foi livramento da parte do Senhor a resposta às orações que fizeram por ele. Paulo sempre refletia o melhor acerca daqueles irmãos, e parece que ele faz essas colocações para chegar ao destino que pretendia: avaliar o sofrimento causado por alguns irmãos na própria igreja. No item 2, o ministério da restauração. Ajuda no sofrimento, restauração, reconstruir aquilo que foi destruído, aquilo que está em frangalhos, que está despedaçado, juntando as peças, como se fosse um quebra-cabeças, no qual aqui não se refere a peças, a objetos, mas a pessoas, a vidas, a seres humanos que precisam ser restaurados pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 2, a partir do versículo 5, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isto vos escrevi também, para por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo, e por meio de nós se manifesta
em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, no caso os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então Paulo está confirmando ali, nesses versículos, a autoridade que Deus concedeu a ele para escrever a esta igreja, para colocar para esta igreja que eles precisavam se reconciliar com Deus, que eles precisavam restaurar a sua vida espiritual, restaurar as bases da sua fé e deixar toda a sua fé centralizada na pessoa de Jesus Cristo e nos ensinamentos de Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus. E Cristo é Deus, Deus Filho. Então, na verdade, ele, mesmo estando triste por aqueles irmãos que o ofenderam, que o criticaram, que não aceitaram a sua correção, mas por meio de Cristo e em nome de Jesus, ele estava perdoando o que falaram e o que fizeram com ele, porque ele estava querendo deixar claro que era preciso restaurar aqueles que caem, restaurar os que caem, dar a mão para aquela pessoa se levantar novamente, se reerguer. Não é sair apontando o erro do irmão que pecou, que cometeu um deslize, mas adverti-lo para que ele se arrependa e volte para a seara do Senhor e viva uma vida segundo a vontade de Deus. O mal cometido não foi apenas uma ofensa ao apóstolo, mas a toda a igreja. Provavelmente a igreja, a maioria dos crentes, já havia aplicado a disciplina ao ofensor, o que já era bastante. Portanto, a disciplina não devia continuar, qualquer que fosse o pecado, se houvesse arrependimento, abandono do pecado. Não havia mais por que se prolongar a questão, discutir, perder-se tempo, perder-se a comunhão com os irmãos, para poder falar sobre o erro que a pessoa cometeu. Se ela já se arrependeu, se ela já retornou, ela já se retratou, já confessou os seus pecados diante do Senhor. Afinal de contas, erros podem ser cometidos por qualquer um de nós. Ninguém é infalível. Errar é humano. O erro existe. Não devemos persistir no erro. E o perdão de Deus está mais do que presente. Basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Eu gosto de lembrar uns versos de um hino, que o coro oficial da nossa igreja canta, que diz: perdoado, fui perdoado, Deus olhou-me com paixão, entrou em meu coração,
deu-me eterna salvação. Fui perdoado pelo amor. O nome desse hino, cantado pelo coral, chama-se Perdoado. Ele é lindo. Ele tem uma mensagem assim riquíssima, tanto espiritual. E é bom, se você puder, faz lá uma busca no YouTube, no seu aplicativo do YouTube, e procure ouvi-lo e meditar na mensagem que ele traz, que é muito bonita. Você não vai se arrepender. Vai ouvir uma bela melodia e uma bela mensagem trazida através daquela melodia em cântico coral. Bem, Paulo continua em sua orientação, insistindo no perdão. A atitude da igreja em perdoar e confortar, no capítulo 2, versículo 7, é para impedir que pessoas sejam consumidas pela tristeza excessiva, o que leva ao desânimo. Só havendo verdadeiro amor é que se perdoa. 2, 8 e 9. Nós lemos esses versículos agora há pouco. Assim, a recomendação é que a igreja confirme o amor para com o irmão. É um sinal de obediência agir assim. E foi por isso que Paulo escreveu estas orientações. E obediência a quem? Obediência a Deus. Não vamos esquecer de que Paulo estava ali sendo usado por Deus, falando para a igreja dos Coríntios. E hoje fala a todos nós, todos quantos leem, meditam na palavra de Deus. Então, que a igreja perdoasse, que se a igreja perdoasse, ele também perdoaria, porque confiava no julgamento da congregação, uma vez que tudo devia ser feito na presença de Cristo, que é o Senhor da igreja. É um risco para a igreja não aplicar uma disciplina que é necessária? Sim, mas também é um perigo não perdoar quando há verdadeiro arrependimento, pois Satanás pode obter vitória contra a igreja. Como ele faz isso? Apagando o testemunho da igreja que admite pecado, mas também não perdoando, aniquila-se o irmão arrependido. Tem que haver arrependimento. Havendo arrependimento de quem pecou, tem que haver o perdão. Deus perdoa, porque nós não vamos perdoar. Quem somos nós para não ministrarmos o perdão? Isso é um fato muito importante que precisamos levar em consideração quando vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. No item 3, vasos frágeis, mas fortalecidos. Está no capítulo 4, de 7 a 18, que nos diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Muito importante. A excelência do poder seja de Deus. Deus é quem opera. Nós somos somente instrumentos que Ele usa para operar, para fazer a sua obra. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte
a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O interior é o nosso espírito. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando só nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, a busca de fazer a vontade de Deus, a busca de aprender de Deus, de dar espaço claro, evidente e amplo e restrito para que o Espírito Santo opere em nós, tem que partir de nós. Senão a coisa não vai acontecer. Então, nós temos que estar presentes, vivendo isso. Paulo continua tratando sobre o ministério cristão, dizendo que apesar de todo o sofrimento e perseguição, traz em si mesmo um grande tesouro, que é a boa nova do Evangelho. E o que ele quer dizer com isso? Que o sofrimento, a perseguição pela qual ele passava, estava sendo uma forma de glorificar a Deus, de levar a palavra de Deus. É um preço que ele estava pagando por resolver seguir a Jesus, de cumprir, de fazer a vontade de Deus na sua vida. Ele vai agora falar sobre essa instrumentalidade humana que é usada por Deus para levar a mensagem de paz. O tesouro em vasos de barro. Um tesouro, a vida eterna, a salvação em vasos de barro. Vasos de barro, porque o barro se quebra. O vaso de barro, ele se acaba. E quem são esses vasos de barro que Paulo se refere? Somos nós. Somos todos nós. Ao fazermos a vontade do nosso Deus, ao pregarmos o Evangelho, ao darmos um verdadeiro testemunho da nossa vida cristã, onde estivermos, seja onde for. Veja o senso de humildade e confiança do apóstolo em observar sua condição humana. Ele estava se incluindo com um vaso de barro, mas que experimenta uma glória de ser portador da nova aliança de Deus
com a humanidade. Somos fracos e frágeis em nosso corpo físico, como um vaso que pode se quebrar a qualquer momento, mas que transporta a excelência do poder de Deus. Então, onde está o poder? Está, portanto, sempre nas mãos de Deus e nunca nas mãos humanas, até mesmo de um líder da igreja. Esta é sempre a maneira de Deus agir, de modo que tudo que é de fato útil e aproveitável eternamente é realizado por Ele, por intermédio dos que são fracos e humanos. De nós, né? Os vasos de barro. Paulo vai mais uma vez falar da condição do sofrimento humano nessa verdadeira realidade. Apesar de aparentemente nos sentirmos fortes e cheios de vitalidade, somos vasos extremamente fracos e inúteis se não formos sustentados por Deus. Somos todos, e Paulo se inclui em primeiro lugar, quando ele diz atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele havia passado por tudo isso em seu ministério. Pressão física, emocional e espiritual, como se estivesse levando em seu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus pudesse se manifestar no corpo. 4, 10 e 11. Cristo sempre esteve ao seu lado. Por isso mesmo não se sentiu angustiado, desanimado, desamparado, nem destruído, porque ele tinha a certeza de que Cristo estava com ele, de que o Espírito Santo de Deus estava ali dirigindo a sua vida e que os anjos do Senhor os guardavam de mal, de males que poderiam vir a acontecer a ele. Esse é o alimento diário de cada crente que, com uma fé genuína, tem condições de falar da graça de Deus e superar todas as tribulações. Essa fé age na vida do crente de forma presente, mas também o leva para o futuro na certeza da ressurreição, quando fala que ele também nos ressuscitará e nos apresentará ao Pai no juízo final. Portanto, o grande propósito do nosso ministério é a glória de Deus. E esta razão, para o apóstolo Paulo, tornava firme e inabalável a sua esperança, a ponto de suportar todos os infortúnios, para que Deus fosse honrado em todos os lugares. Mas a graça de Deus é tão abundante que, apesar de saber, de ser a sua glória o objeto final, durante a caminhada, o amor entre os irmãos cresce e outros também são beneficiados pelo mesmo amor de Deus. Quando a graça é multiplicada, mais pessoas são salvas e abençoadas, e mais Deus é honrado. A razão pela qual Paulo não desanimava era porque a glória de Deus se manifestava através do desempenho do ministério a ele confiado, e se reanimava dizendo: embora o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Isso precisa ser com todos nós. Isso precisa ser vivido por nós. Paulo finaliza esse capítulo 4
incentivando os crentes de Corinto a continuar a jornada cristã, comparando o que é momentâneo e o que é eterno. O que é momentâneo, o que é passageiro, o que é do momento e aquilo que é eterno. Com que objetivo? Valorizar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Deixar a vida carnal que eles levavam, aquela grande influência do pecado, para levar a sério o compromisso de ser cristão, de viver realmente fazendo a vontade de Deus. Embora as tribulações tenham sido severas, para ele foi como se fossem leves e breves, se comparadas com o eterno peso da glória. 4,17. A fé nos convoca a nos identificarmos com Cristo em seus sofrimentos, para que também possamos desfrutar de sua glória. Sim, somente pela fé podemos ver o mundo invisível, pois as coisas visíveis, fisicamente, são temporais, mas as que não se veem são eternas. Verso 18. O que não se vê, a fé, a graça, a misericórdia de Deus, que precisava muito se fazer presente na vida dos coríntios e que hoje precisa também se fazer presente nas nossas vidas. Essa palavra de Deus escrita para os coríntios, ela cabe perfeitamente para cada um de nós. Por isso estamos estudando a Bíblia, para refletirmos sobre os ensinamentos do Senhor Deus, tá? Para vivermos segundo a sua vontade, para termos uma vida de plenitude com Cristo. Concluindo a lição, vemos o seguinte: a segunda epístola aos Coríntios é uma carta muito pessoal, que demonstra toda a emoção do apóstolo Paulo. Assim como ele, todos nós somos surpreendidos diariamente por problemas e tribulações. Mais ainda quando se trata do ministério cristão. Passamos por perseguições e críticas de todo jeito, e até mesmo dentro da igreja. Infelizmente. Aprendemos que o consolo e o encorajamento divino estão presentes em meio ao sofrimento e às dificuldades, e que somos fortalecidos para que sejamos portadores do ministério da consolação. Mas também aprendemos que o poder de Deus é manifestado por meio da fraqueza. E embora sejamos vasos de barro, levamos um tesouro conosco. Quando nos identificamos com Cristo, em seu sofrimento e morte, podemos ter esperança e aguardar a ressurreição, para assim experimentar a sua glória. Para pensar e agir. Não podemos ser omissos e deixar as coisas erradas acontecerem, nem podemos deixar de acolher aquele que se arrepende. Lembrando que essa ideia foi colocada na lição do domingo passado, sobre a primeira carta aos Coríntios. E está sendo reforçada na segunda. Arrependimento, perdão e perdão. Arrependimento e perdão.
que precisam se fazer presentes entre nós. Somos fortalecidos em nosso caráter para que também sejamos portadores do ministério da consolação, conforme Cristo nos consola. Nós precisamos exercer esse papel de consolar aqueles que precisam ser consolados, de levar a verdade divina, a verdade de Deus para os que não conhecem. No terceiro aqui, que está na nossa lição, pense sempre em ser completamente dependente do poder de Deus para viver a vida abundante que Ele prometeu, não andando por vista, mas pela fé, que leva a esperança na eternidade. A levar mais na fé. Acreditar na providência divina. Acreditar que Deus faz o impossível. Não é deixar de fazer o possível, não. Não é deixar de fazer aquilo que nos compete e ficar de braços cruzados esperando que caia do céu. Isso é desagradável para Deus. Isso é querer provar a Deus. É querer interpretar a palavra de Deus de forma errada. Esperar em Deus significa ter fé, ter perseverança, saber esperar. Que no momento devido, na hora certa, no momento certo, definido por Deus, as coisas irão acontecer. Então, Ele é o Senhor. Dele é o poder. Dele é a glória. E o precioso tesouro que a gente carrega, que Ele nos deu esse privilégio de carregarmos, sendo vasos de barro, sendo frágeis, sendo falíveis. É por quê? Porque Ele quer que sejamos fortes. Ele quer que sejamos fiéis. Então, quando dizemos: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder, aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. O teu amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem pois-te louvar. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Agora Deus pode se dirigir para nós dizer: Tu és fiel a mim? Eis a questão para nossa reflexão.
para nossa análise introspectiva da nossa vida, do nosso testemunho, de como que nós estamos agindo para com Deus. Então, isso é nós e Deus. Cada um de nós e Deus. Isso não é público, isso é um particular. Porque a gente confessa os nossos pecados a Deus e temos que nos arrepender. O Ministério da Reconciliação, que é a ideia principal da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, se expressa exatamente em arrependimento, perdão, fidelidade. Lá na primeira aula, quando nós falamos da carta aos Romanos, eu falei de justificação, santificação, arrependimento, justificação e santificação. Nós já passamos por esses dois processos, o arrependimento e a justificação. Agora, a santificação cabe a nós. A justificação veio de Deus. O arrependimento também vem de nós. Nós precisamos viver. Não vivendo como os coríntios viviam, já que eles não eram fiéis ao Senhor. Isso é um erro muito grave que os coríntios praticavam, de não ter a fidelidade ao Senhor. Mas isso precisa estar em nós. Irmãos, vamos meditar em todas essas coisas e estar intercedendo para que o Senhor a cada dia nos dê mais sabedoria para viver. Obrigado pela atenção de vocês, todos, tá? Até aqui. E vamos nos deter nos nossos propósitos de oração, pela nossa classe, pela nossa igreja, pelo nosso país, por todos nós, nossos familiares, pela nossa professora Jália, pelos seus familiares, para que Deus tenha misericórdia de todos nós, que precisamos e precisamos muito. Isso é um fato. Então, oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, pela tua palavra que aqui pôde ser trazida, pela forma, ó Deus, pela qual tu pudeste me sustentar, meu Senhor Deus, e fazer a tua vontade, colocando aqui as palavras do teu Espírito para que se fossem proferidas por mim. Muito obrigado, meu Deus, pela tua direção. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos vivos, por podermos te louvar, Senhor, por podermos, ó Deus, contar da tua graça, da tua maravilhosa graça, do teu poder. Toma-nos nas tuas mãos, abençoa a nossa classe, a nossa igreja, abençoa, Deus, o nosso país, Senhor. Ó Pai, abre as portas para aqueles que precisam de uma oportunidade de emprego, Senhor. Abre as portas também, Senhor, e ministra a cura para os enfermos. Dá-nos a tua direção, meu Deus, e dá-nos sabedoria para vivermos fazendo a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.